Lázaro Barbosa invade casas e é acusado de matar 5 pessoas nas últimas 2 semanas. Faz 15 dias que Lázaro Barbosa matou um casal e os filhos lá em Ceilândia. Um homem violento, cruel e imprevisível. Este homem que vem aterrorizando toda a região. A caçada a Lázaro Barbosa chegou ao fim na manhã do dia 28 de junho de 2021, quando ele foi morto em um tiroteio com a polícia no município de Águas Lindas de Goiás. Segundo as informações da polícia, Lázaro Barbosa era um assassino que matou, torturou e estuprou suas vítimas e está sendo, até este momento, considerado um serial killer e um psicopata. Hoje a gente vai conversar aqui no Nos Bastidores com a psicóloga Lorena Mato, justamente sobre a questão da psicopatia. Você sabe o que é isso? Será que Lázaro Barbosa pode ser chamado de psicopata ou de serial killer? Eu sou Márcio Walter Machado e a gente volta em 10 segundos. Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Olá, Lorena, bem-vinda, tudo bom? Oi, Márcio, tudo bom? E com você? Tudo tranquilo, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom, pessoal, a nossa conversa, por causa da pandemia, foi gravada via plataforma de reunião online. Obrigada pelo convite, prazer é meu estar aqui. E eu tenho interesse em psicologia forense, eu estudo, né, da relação, né, da psicologia com o crime e já tenho experiência, né, com um público, né, mais estavam relacionados a crimes, né, com pessoas que cometeram crimes, não necessariamente com psicopatas. Então, Lorena, essa é uma das questões, né? Você disse que já trabalhou com pessoas que cometeram crimes, inclusive assassinatos, mas você fez uma diferença aí. Você disse que não trabalhou com psicopatas. Aqui no senso comum, a gente pensa que assassinos, psicopatas, está tudo dentro do mesmo barco, né? Eu acho que é uma confusão entre nós e que somos leigos, né? Uma confusão bem grande. Por isso, a gente aproveitou e perguntou a alguns de nossos ouvintes se eles achavam que todo psicopata poderia ser um assassino. Ouça o que o estudante João Marcos Costa, de 23 anos, nos disse. Acredito que não, que na verdade, talvez boa parte deles, a grande maioria deles nem sequer chegam a cometer um crime hediondo, né? Talvez eles ajam de outras formas, mas não necessariamente todo psicopata vá ser um assassino em série de fato. E agora, será que ele tem razão? Um fato que me chamou muito a atenção é que a mídia está rotulando Lázaro Barbosa como um serial killer e psicopata. Eu queria, Lorena, que você explicasse pra gente o que é exatamente um psicopata. O psicopata, ele tem umas características, né, que diferenciam seu comportamento. Quando a gente fala de psicopatia, a gente fala de um construto e a gente está falando de características comportamentais e de uma falta de empatia e de remorso em relação a outras pessoas. Lorena, desculpe te interromper, mas quando você fala de falta de empatia, você quer dizer o quê? Que essa pessoa que é psicopata não consegue se identificar com os sentimentos dos outros? O psicopata ele tem uma dificuldade maior em se identificar, em se... Sabe aquele sentimento que temos ao olhar para o outro e quando a gente pensa no sofrimento, a gente pensa... poxa, se eu fizer mal àquela pessoa, alguém vai se sentir mal com aquilo, ela vai se sentir mal com aquilo. O psicopata normalmente não pensa dessa forma. Ele, muitas vezes, ele não liga para isso. Ele está ali para satisfazer um desejo dele. Ele está ali por ele. Normalmente tem um ritual, um desejo que precisa ser satisfeito em uma coisa dele. Então, ele não está preocupado no que a pessoa vai sentir, nas consequências que aquilo vai trazer para a vida daquela pessoa, apenas para dele. Então, essa falta de consideração, de empatia, né, com a vida do outro mesmo, não tem. Ou tem muito pouco. Então, peraí, o psicopata não é incapaz de desenvolver afeição? Quer dizer, ele consegue ter afeto por outras pessoas? Antes de você responder, Lorena, eu vou colocar no ar o que o desenvolvedor web, Thiago Batista, nos respondeu à pergunta:
Você sabe o que é um psicopata? Sim, eu tenho uma definição de psicopata que seria uma pessoa que sofre de um distúrbio psíquico, que se reflete de várias formas sociais, entre elas não ter empatia, entre outros sentimentos comuns, no sentido comunitário mesmo, dificuldade de interação, com um certo grau de perversidade da ótica de pessoas que não possuem esse distúrbio. Então seriam manipulações, atração ou sentir prazer com cenas violentas, agressivas ou de simples manipulação, né? O que Tiago falou é uma ideia que eu acredito a maioria de nós parece ter, né? Mas você disse anteriormente que talvez o psicopata possa desenvolver afeto, foi isso? Vai depender, na verdade, da história de vida de cada um. Tem estudiosos, né, que acreditam que realmente nenhum deles é capaz de desenvolver nenhum tipo de afeição, nenhum tipo de afeto. E existem outros que acreditam que em algum grau isso é possível. Não é de uma forma como todos nós, né, que não são psicopatas ou que não possuem nenhum tipo de transtorno, mas que é possível. Então pode existir fatores exteriores ao sujeito que podem levar esse sujeito à psicopatia? Existem fatores, né, que vão influenciar esse desenvolvimento desses comportamentos. Não é como se tudo isso aparecesse de uma forma aleatória e como se desenvolvesse apenas por questões genéticas. Não tem como a gente desconsiderar as questões genéticas, óbvio, mas a gente também tem que pensar nos fatores comportamentais e na história de vida de cada um. Existem fatores, né, que são predispositores, como, por exemplo, um estresse familiar, abusos, violências, né, abusos sexuais, um estilo parental muito hostil, punitivo demais, muito crítico, uns fatores, por exemplo, ligados também a seus pares, quando os pares, né, são ligados a delitos, por exemplo, mas isso tudo também vai depender de como cada um interpreta e vive aquilo, porque existem, por exemplo, outras pessoas que passam pelas mesmas situações e não desenvolvem esse tipo de comportamento. Então, tudo varia e por isso que estudar esse tipo de comportamento, né, o comportamento do psicopata, é uma coisa que é muito complicada e ainda está sendo estudada, é uma coisa que não para. O tratamento ele é ainda desconhecido, né? Existem pessoas que dizem que já conseguem, estudos que dizem que tem uma forma de controlar, né, os impulsos, mas não é nada definido. E uma coisa importante também, é preciso tomar cuidado quando a gente fala de criança e adolescente. A gente não pode falar de psicopatia, porque a gente está falando ainda de um período de desenvolvimento da personalidade. Quando a gente está falando do desenvolvimento da personalidade, a gente não pode bater o martelo e falar que não, eles têm o transtorno, né, da personalidade e eles são realmente, né, eles têm o transtorno de personalidade social. Não, a gente fala de um transtorno de conduta porque é comportamento que pode ser mudado, né, e a gente só começa a falar da psicopatia e do transtorno mesmo depois que a gente já passa para a fase adulta. Isso vai me fazer pensar em várias questões, Lorena. Questões que caíram no lugar comum, né? Por exemplo, eu sou muito fã de cinema, então quando você me diz que não podemos chamar de psicopatas crianças e adolescentes, eu penso em alguns filmes que eu vi ao longo dos anos. Um deles é O Anjo Malvado, com Macaulay Culkin. A história é a seguinte, né? Um adolescente, se eu me lembro bem, ele tem 11, 12 anos, tem atitudes perversas, dissimuladas, extremamente cruéis, né? E essas atitudes dele poderiam então ser controladas? Eu digo, quando essas atitudes se revelam numa criança ou num adolescente, elas podem ser condicionadas a não se tornarem psicopatas na vida adulta? Eu acho que foi isso que eu entendi. Aí a gente teria que levar essas crianças e adolescentes para tratamento, né? Se elas estão passando por esses comportamentos, que são comportamentos inadequados, são comportamentos desviantes, a ponto de cometer graves delitos, né? Não é tipo assim, roubei o lápis do meu coleguinha, né? A gente está falando de assassinato, a gente está falando de roubo, assalto à mão armada, nessas coisas. A gente está falando de uma intervenção que precisa ser feita. E quanto mais rápido levar para terapia, levar para entender realmente o que está acontecendo e tentar fazer uma intervenção de entender por que essa criança, esse adolescente foi levado ou está
fazendo, né, cometendo esses delitos, e tentar trazer ele para o comportamento adequado, né, o comportamento dentro das normas e leis. E aí isso envolve um processo bem complicado, mas é um processo possível. Então a gente está falando aí de psicologia comportamental, não é isso? No sentido de que essa criança pode ser condicionada a se comportar de acordo com as normas e leis. Ou seja, a história da personagem Dexter, por exemplo, lá vem mais uma série de TV aí, mais um filme, né? A história dessa personagem, Dexter, ela então pode ser real? Tem alguns estudos aqui que foram feitos dentro de reformatórios, né, com adolescentes com comportamentos de alto risco e que obtiveram sucesso com, tipo assim, vamos supor, teve uma amostra de 20 e conseguiram sucesso com 15 desses 20. Então, assim, pode ser que não consiga com todos, mas vou conseguir com alguns. Porque, assim, a gente não está falando de uma ciência exata, né? A gente está falando de uma ciência subjetiva. Lembramos a vocês, pessoal, que estamos conversando com a psicóloga Lorena Matos e nosso papo hoje é sobre psicopatia. Sobre esse assunto, perguntamos aos nossos ouvintes se eles sabiam o que era o psicopata. Agora, vamos ouvir o que o jornalista Ismael Encarnação, de 21 anos, nos disse. É alguém que tem um transtorno psíquico, né, que é a psicopatia, e desse transtorno outras coisas acabam implicando, que envolve tanto a pessoa quanto o coletivo, né, a sociedade. Essas coisas, até onde lembro, são a falta de habilidade, né, para lidar com outras pessoas, algumas questões que envolvem, acho que, agressividade, outras que envolvem a falta de não sei se é de entendimento ou e que se relaciona com as leis e regras, né? É uma questão que as pessoas têm dificuldade. Então, Lorena, quando a gente pensa no psicopata, as respostas são muito parecidas, como você ouviu aí. A gente volta a bater, por causa disso, na mesma tecla. Existe alguma coisa além da falta de empatia, da agressividade, da falta de entendimento e da concordância, né, com as leis e regras, como disse o Ismael? Existem outros fatores que podem nos mostrar que estamos diante de um psicopata? Eu me lembro de eu ter lido um livro no outro dia, e essa psicóloga dizia que era para a gente abrir o olho, né? Porque o temido psicopata poderia ser nosso chefe, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, alguém muito próximo de nós. Você concorda com isso? É assim? Os psicopatas estão à solta e a gente não sabe? Aí a gente entra muito no senso comum. E esse é um assunto que a gente tem que começar a tirar do senso comum. Porque quando a gente leva para o senso comum, a gente entra de uma forma tão midiática que a gente acaba generalizando de uma forma perigosa. Porque a gente acaba levando comportamentos gerais e psicopatizando todo mundo. Porque, assim, de certa forma, todos nós temos traços de diversos tipos de personalidade. Então, você tem um chefe no seu trabalho que não tá nem para ninguém, ele só quer ganhar o dinheiro dele, e não necessariamente ele é um psicopata. Ele pode ser um sádico, mas ele não é um psicopata. E quando a gente fala dessa forma de a gente identificar, a gente abrir o DSM, que é o manual, né, de diagnóstico, pegar lá os critérios e levar isso para a vida e querer analisar todo mundo apenas por aqueles critérios, a gente vai acabar dizendo que todo mundo tem um transtorno, né? O que é um problema. Inclusive, psicopatia e transtorno de personalidade social são diferentes. A psicopatia ela é um construto jurídico. Ela é mais usada dentro da área do direito. Quando a gente está falando do nosso dia a dia, quando a gente está falando do transtorno mesmo, a gente fala do transtorno de personalidade antissocial, que aí seria a questão vou colocar aqui entre aspas, da doença, né? E quando a gente quer patologizar alguém, a gente vai falar do transtorno, não da psicopatia. Então, para alguém ter esse transtorno, a gente tem que considerar, sim, os critérios do DSM, mas a gente também tem que considerar a frequência e algumas coisas a mais, porque só os critérios não vão bastar. Se a gente for considerar só os critérios de uma forma solta, a gente vai acabar considerando você, nosso chefe, nosso vizinho, um psicopata, porque puramente, para a gente poder falar que uma pessoa tem transtorno, a gente tem que considerar também, mesmo sendo adulto, a história de vida dela. A gente não pode só olhar para ela e falar, não, essa pessoa aqui não sente empatia, essa pessoa daqui é sádica, essa pessoa daqui não liga para ninguém.
não é o bastante. A gente tem que considerar também história de vida, a gente tem que considerar como essa pessoa se relaciona com outras pessoas. Existem uma série de coisas que a gente tem que fazer. O diagnóstico disso, ele é mais profundo do que a gente imagina. O diagnóstico de qualquer coisa. Então, não tem como a gente que está vendo assim só por fora dar esse diagnóstico, sabe? É perigoso fazer isso. A gente falou lá no começo sobre a rotulação de Lázaro Barbosa como psicopata e serial killer. E aí você explicou pra gente sobre a questão do psicopata. Mas a gente pode rotulá-lo de assassino em série, né? O famoso serial killer? Eu não chamaria Lázaro de serial killer ainda não, porque a gente precisa entender um pouco mais como ocorre esses assassinatos, né, que o Lázaro vem cometendo. O serial killer, né, existem alguns critérios, né? Então, dependendo do país, a gente tem aí uma margem de quantidade de assassinatos, né? Então, de 2 a 4, dependendo de onde você esteja, eu acho que é mais ou menos isso. Em alguns lugares, 2 assassinatos você já pode chamar de serial killer, 3 ou 4. E então a gente tem esse primeiro ponto. Só que também existe uma motivação por trás desses assassinatos, que a gente ainda não conhece a motivação de Lázaro. Ele já cometeu outros assassinatos aí no passado, mas agora, né, a gente não sabe essa motivação. E pelo que eu tenho visto, mesmo que aquela família, né, que ele matou, tenha tido uma impressão, né, que ele levou a mulher, ele matou os homens, levou a mulher para um outro lugar, despiu e tal. Pode ser por uma série de fatores, assim, não necessariamente porque ali era um ritual do qual ele estava fazendo porque ele achava que era necessário e ali ele iria se satisfazer, né? Normalmente os serial killers, eles fazem e eles matam dentro de um ritual. Ele tem um modus operandi ali, que é o modo, né, como eles matam, e eles têm esse ritual que eles seguem sempre, mas a gente ainda não sabe se essa é a questão de Lázaro. As outras casas que ele invadiu, por exemplo, ele estava indo porque ele queria comida, ele queria dinheiro, ele queria roupa, ele pode estar entrando para isso, assim. Aquela primeira família, a gente não sabe direito ainda o porquê, ninguém parou, ninguém conseguiu pegar Lázaro para conversar, para investigar. Então eu ainda não chamaria Lázaro de serial killer, nem de psicopata, né? A gente não tem um outro laudo que deram a ele antes, numa outra prisão que fizeram, né? De um outro momento que ele esteve preso. Teve um laudo que dizia que ele era extremamente agressivo, características assim, que são características também de uma pessoa com transtorno de personalidade social, né, que é bem agressiva, age por impulso, essas coisas, mas ainda não é suficiente, para mim, pelo menos. Certo. Eu acho que a gente precisaria olhar mais a fundo dessa última vez. Mas aí me surge uma outra questão, Lorena, que é a questão do culto à personalidade do psicopata, né? A figura desse cara. A gente poderia dizer que as pessoas que protegem ou tornam os psicopatas seus ídolos, que se identificam com ele, essas pessoas, né, estão de alguma forma dando vazão à sua própria psicopatia? Eu acho que não é uma questão da pessoa colocar a sua psicopatia para fora. É mais uma questão de como a mídia trouxe para a gente, em todos esses anos, em toda a nossa vida, o endeusamento dos vilões mesmo. Por exemplo, se você vê o título de muitas coisas do filme de Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Filme do Coringa como um filme que foi feito para a gente amar o Coringa, né? Então, a forma como a mídia tem feito e colocado, né, essas questões para a gente ter empatia com os vilões e não para a gente odiá-los. Vilões que são engraçados, vilões que são divertidos e às vezes histórias em que os mocinhos são pessoas que não trazem na gente referências legais, mas vilões que são super identificáveis. Então, pessoas, às vezes, que
sofrem coisas e passam por coisas que a gente passa. Por isso que é mais fácil se identificar, muitas vezes, com os vilões. Agora, pessoas da vida real, por exemplo, né? Muitas mulheres, por exemplo, que mandavam cartas para Ted Bundy na prisão. Ele se casou na prisão, teve filho na prisão, essas coisas, assim, mesmo tendo matado muitas mulheres. Tem um fenômeno aí, né? Que é uma necessidade que aparece em algumas pessoas de cuidado. A gente vê a pessoa naquela situação e é como se a gente quisesse cuidar. Isso aparece em algumas pessoas, infelizmente eu não me lembro o nome. Mas existe, né, essa questão. Então, tem essa questão da mídia que endeusa e tem essa questão do cuidado que aparece. Então, não é muito bem aquela questão da psicopatia que existe em nós, mas mais a questão de como a mídia aborda toda essa vilania aí. Bom, me parece aí que a gente está falando da mídia contemporânea, porque quando a gente pensa na história da humanidade antes da mídia, a gente também vê que as pessoas se identificavam com os foras da lei, né? Só que isso daí vai ficar como assunto para um outro debate, uma outra conversa, e hoje a gente vai ficar por aqui, mas eu já faço convite para a gente bater um papo, né? Ainda sobre a questão da psicopatia, porque tem várias questões que a gente poderia explorar, e eu até convido os nossos ouvintes aí a deixarem suas perguntas ou enviarem suas perguntas aí no nosso direct para a gente trazer para você, para conversar, continuar conversando sobre esse assunto. E então, muito obrigado pela sua participação, né? Por aceitar nosso convite para conversar com a gente sobre isso. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês todos e todas e até a próxima. Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube.